começou a... Amém? Troca o microfone. Vai lá, Viana. Mas lembra que a gente pediu para sempre que for usar, pô, pilha carregada? Então, quem que vai ver? Senão nós vamos só usar de cabo. Pronto. Bom dia, amados, graça e paz. Essa manhã de domingo, é a semana que tradicionalmente a gente se reúne para estudar a palavra, para orar. Além de tradicionalmente, é o privilégio, é o prazer. E quando o cristão tem essa consciência, ele levanta mais cedo, ele tem essa alegria, ele participa, mesmo diante do coronavírus, nós estamos aqui para proclamar que tem esperança e que nós temos que ressignificar o nosso jeito de ser igreja na direção do Espírito Santo, mas sem negligenciarmos, sem nos acovardarmos. O clamor, a súplica do nosso coração é que o fogo do Espírito venha incendiar a igreja, venha incendiar a minha vida e a sua, em amor, em fé, na centralidade do Evangelho de Jesus, para nós termos uma mente renovada e para nós sermos parecidos com Jesus. Lembre-se que Jesus, quando ele veio à Terra, quando ele se encarnou, o mundo estava em total crise, política, social, espiritual, religiosa, assim posso dizer, e a crise, a miséria, a politicagem tomava conta. E ele encarou o mundo, ele encarou a terra, ele encarou Satanás, ele encarou aquele povo cruel para mostrar para nós que tem um Salvador. E essa manhã eu quero proclamar, primeiro no meu coração, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, para me curar, para renovar a minha vida e para deixar eu mais leve. E à noite a gente vai falar do Salmo 23, desse bom pastor que chama a gente para se relacionar com ele, para a gente não ficar atolado no matrix da mentira, do matrix do medo, do matrix da negligência. Então, que a graça de Deus, irmão, irmã, invada a sua casa, com fé e esperança, o poder do alto, para a gente crescer. Eu quero fazer mais uma pergunta, você está crescendo nesse momento? Se você não estiver crescendo, alguma coisa está errada. Não só dos lados, né? Muita gente falou, eu engordei, mas eu quero crescer em amor e em fé. Eu quero crescer em dependência de Deus, em graça. Nessa manhã, Deus tem uma palavra para nós. Nós vamos cantar e queremos juntos aqui orarmos. Você continue orando pela igreja, né? A igreja de Cristo espalhada no mundo, espalhada em Londrina, na Zona Sul, na pregação do Evangelho para as crianças, no atendimento pastoral. Você que é o atendimento pastoral, agende, vem conosco, vem participar. Às tardes, estamos procurando cumprir as normas. Não fique sozinho. A Bíblia diz, carregai-vos as cargas uns dos outros. Vem compartilhar. E seja instrumento de Deus na vida daqueles que não estão bem e que precisa da sua oração, que precisa talvez de uma palavra.
através da sua vida. Vamos orar? Querido Pai, nessa manhã, nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança. E a nossa esperança é que suas misericórdias se renovam a cada dia. Onde a gente pode começar de novo, entregando toda a nossa vida, toda a nossa casa, o nosso país, a nossa nação, as nossas autoridades. E pedir, ó Pai, que o Senhor vai à frente, repreendendo todo espírito de mentira, toda obra de Satanás, todo levante do inferno que tem atrapalhado o teu povo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, aviva a tua obra, coloca em nós sede, fome, desejo em te conhecer, em te obedecer. Nós repreendemos, ó Pai, todo desânimo, toda depressão, todo surto do inferno, em nome de Jesus. Nós proclamamos a esperança do Calvário, da ressurreição, da volta de Jesus, porque o Senhor trabalha para os que esperam em ti. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, adorando a Deus, porque o nosso coração tem prazer em confessar a graça de Deus, a beleza de Deus, e só os filhos sabem desfrutar dessa maravilha, dessa bênção, que é louvor e adoração a Deus, com verdades da palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus meu Rei, e bendirei teu nome para todo sempre. Todo dia te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito louvado, e sua grandeza é insondável. Cada geração louvará tuas obras para a próxima, e falará dos teus atos poderosos. Eu meditarei no esplendor da tua gloriosa majestade e em tuas obras maravilhosas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu relatarei tua grandeza. Celebrarão tua grande bondade e cantarão tua justiça alegremente. Bondoso e compassivo é o Senhor, lento em irar-se e rico em benignidade. O Senhor é bom para com todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras, Senhor, te louvarão, e teus santos te bendirão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te louvar, ó Deus. Viemos aqui honrar, glorificar e exaltar a tua pessoa, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 350, Quero o Salvador. Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá consolo quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer. Confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho,
comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo eu vou, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém, Jesus. Confiamos, Senhor, meu Deus, na Tua provisão, na Tua proteção e na Tua condução, Senhor, das nossas vidas. Nos entregamos totalmente, única e exclusivamente a Ti, Jesus. Louvamos ao Senhor e realmente na presença de Jesus nós agradecemos por tudo. Nós nos reunimos aqui em nome do Senhor, Ele que nos reuniu para a glória dEle. Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer o Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma das coisas que às vezes tem me incomodado é que às vezes a gente vem para o culto e não sabe o que está fazendo aqui, irmãos. Jesus em Tua presença, nós não podemos esquecer, o Senhor afirmou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Então nós estamos aqui na presença de Jesus, louvando Jesus, honrando Jesus, glorificando Jesus, adorando a pessoa maravilhosa de Jesus. Ele é o alvo, Ele e tão somente Ele, a pessoa verdadeira, a pessoa presente, a pessoa maravilhosa de Jesus no nosso meio. Não porque a gente está aqui em pouquinhas pessoas, mas porque Ele garantiu que estaria presente. Então nós nos curvamos e agradecemos. Deus, muito obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor meu Deus, recebe a nossa adoração, nós fazemos para o Senhor, queremos que o Senhor seja honrado, glorificado e exaltado, porque reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecemos que nós fomos criados pelo Teu poder, pelo Teu querer, pelo Teu amor, pela Tua graça, e somos sustentados pelo Teu querer, pela Tua vontade, pela Tua graça, da mesma forma. Nada em nós tem méritos na Tua presença, mas, ó Deus, o Cristo que morreu na cruz, nos dá acesso à tua presença, Pai. Por isso, nós confiantes aqui, Deus, te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelo Teu poder, te agradecemos pelo Teu querer. Sê conosco aqui, Senhor, enche-nos e transborda-nos. Nós fazemos isso aqui não para a glória de homens, não para que se apareçam pessoas, mas para que o Teu nome seja exaltado, Jesus. Tu és o alvo, Senhor. Tu és o alvo. Te agradecemos, Jesus. Seja agradecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha fortaleza, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha fortaleza, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha fortaleza, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te louvamos, Te honramos, Te glorificamos, Te adoramos. Te amamos, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, mas nós estamos aqui e queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe a nossa vida na Tua presença. E conforme o Teu querer e o Teu poder, manifesta a Tua vontade em nós. Viemos aqui porque precisamos de Ti. Viemos aqui porque somos carentes de Ti. Por isso, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Faz o Teu querer em nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Esqueci, tinha que esquecer alguma coisa. Viana. Esqueci de pegar. Amém, irmãos? Vamos continuar dando lugar à pessoa de Deus. Nós temos aqui tido a oportunidade já algumas vezes de falar sobre o tema. Como eu disse, o tema geral é Saindo da Matrix. Hoje eu queria falar, na verdade hoje, mais incomodado que das outras vezes, eu quero falar sobre duas questõezinhas. Eu tentei colocar ali no primeiro slide, como o tema, a manipulação da mente humana e a liberdade que nós temos no Espírito Santo. São duas coisas contrárias? Eu creio que sejam, não que elas estejam confrontando, mas elas, em dado momento, elas chegam a se confundir. Eu lembro sempre, aqui, para que a gente pense, a igreja do primeiro século, quanto ela sofreu, e ninguém ali era bandido. As pessoas
do primeiro século, estou falando da igreja do primeiro século até o ano 400, ela é perseguida, os cristãos são assassinados, e não é porque eles eram bandidos, porque eles faziam mal à sociedade, é porque eles tinham uma mensagem. Aquela mensagem incomodou o poder da época, que Cristo era Deus e tinha morrido em nosso lugar como substituto. É a mesma mensagem que nós levamos hoje. Eu digo sempre que o evangelho não começa com você vai para o inferno, mas começa com Deus te ama. E já provou isso na cruz do Calvário. Tá certo? E daí nós desenvolvemos todo o processo, toda a ideia da salvação em Cristo Jesus, que é única e exclusivamente por Jesus. Né? Nós não podemos ficar nem pensando em dar outra opção. Mas a igreja daquele período se confrontou, e quando nós olhamos também para os irmãos antigos que a Bíblia vai citando, todos eles tiveram um momento de conflito com a sua sociedade, com o seu establishment da época, tá certo? José, os irmãos invejaram ele, foi vendido para uma sociedade nada a ver com o lugar onde ele morava, foi tirado da onde ele vivia, do conforto onde ele vivia, colocado numa situação de escravo. E ali Deus exaltou ele, dentro daquela situação, dentro daquele contexto social. Eu lembro também aqui o menino Moisés, né? É criado numa sociedade egípcia, ele como filho da filha do faraó, deveria ter todas as regalias do mundo e fazer o que quisesse. É tirado daquilo ali, é colocado 40 anos para aprender com Deus a cuidar de ovelha, para passar mais 40 anos cuidando do povo de Deus. Entende? Há umas mudanças na vida dessas pessoas que nós observamos, essa transformação, para quem não nasceu, né? Na verdade, nasceu dentro da igreja é complicado, né? Não nasceu dentro da igreja, nasceu no hospital. Mas para as pessoas que já desde pequeno vivem a vida cristã, vivem o evangelho, talvez não sinta esse confronto. Mas para nós que tivemos experiência e vivemos lá largados, vivemos fazendo a nossa vontade, na verdade a gente, se você analisar, nós buscávamos ser felizes. Nós buscávamos ser felizes. A questão é que nós descartávamos a autoridade, a supremacia, o poder e a presença de Deus na nossa vida e nas ações. Mas nós queríamos ser felizes, como todos os seres humanos querem. Todas as pessoas querem. O problema é que o homem não consegue ali deixar Deus tomar conta da sua vida. Tá? Só para que a gente entenda um pouquinho essa questão de estar na Matrix e vir para o corpo de Cristo. Quando nós viemos, quando nós fomos despertados pela graça de Deus, quando o Espírito Santo começou a mover o teu coração, a tua mente, de uma forma que você começou a entender o Evangelho, que você começou a entender o porquê de Deus ter morrido na cruz, ou a morte que Cristo morre naquela cruz por sua causa, isso começou a mudar a dinâmica da sua vida, começou a mudar a sua visão das coisas, né? Você já não entende mais tudo de forma natural, você crê que existe uma vida eterna, primeiro que existe Deus, que existe vida eterna, e que Cristo morreu para nos dar essa vida eterna, nos dar o perdão perante Deus e vida eterna. Então, quando nós falamos isso de uma pessoa natural, ou quando nós ouvimos isso, e nós éramos naturais, não fazia sentido. Não fazia sentido. Parecia que estavam... Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu só via regra e lei. Só regra e lei. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Até descansar na graça de Deus foi um tempo suado. A mesma coisa é o homem que você apresenta o Evangelho. A primeira coisa que ele ouve é: não posso mais fazer as coisas que eu faço naturalmente. Não posso mais fazer aquilo, eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo, eu tenho que ficar bonzinho, eu tenho que parar das minhas bebedeiras para agora ir para a igreja. É essa a visão do homem natural. Mas nós entendemos que o relacionamento com Deus em Cristo Jesus é muito mais, está muito além disso. Não é simplesmente uma mudança ética, mas é uma mudança interior. E isso, desculpa, o homem não pode fazer. O novo nascimento não é algo mecânico, não é algo que eu possa fazer na vida de alguém.
por mais que eu pregue o novo nascimento para a pessoa, por mais que eu mostre Cristo como o caminho, como o único e suficiente Salvador e Senhor, eu não posso transformar a vida da pessoa. E isso é uma ação de Deus. É uma ação de Deus. Tem uma resposta humana? Eu creio que tenha. Desculpa, do meu ponto de vista, senão eu não estava aqui. Há uma resposta do homem, e essa resposta de estar agora andando com a igreja, buscando uma vida agradável a Deus. Mas o alvo é Deus. O alvo desse homem novo nascido é glorificar a Deus, é honrar a Deus. Ele não está preocupado se vai ser taxado de bom cristão ou mau cristão. Ele está preocupado em servir a Deus. E aí ele vai fazendo as coisas que nós fazemos aqui. Estou falando do cristão de novo, né? Estou falando do cristão, ainda está na minha cabeça isso. Mas, entende? É diferente uma coisa da outra? É diferente quando a gente sai da Matrix? É diferente. É diferente. Na matriz, quando nós estamos lá na Matrix, não existe cobrança. Quando nós somos do sistema, como nós estamos envolvidos no sistema, nós não temos problema. Nós não temos problema de consciência. Nós pecamos, erramos, chutamos o balde e continuamos chutando, sem problema. Tropeçamos, caímos, levantamos. A música vai dizer, né? É beber, cair, levantar, para beber, cair, levantar. Mas quando a gente está em Cristo, é diferente? É diferente, claro que é diferente. Primeiro porque a sociedade já nos vê de uma forma negativa, como se a gente fosse inimigos, tá? Então, não adianta, o que eu quero dizer, não adianta você esperar que você vai chegar para a pessoa, pode ser a pessoa mais bacana da vida, pode ser o seu amigo mais legal, pode ser o seu parente mais bacana. Se você apresentar o Evangelho, enquanto você estiver falando de Deus, tudo bem, mas a hora que você falar de Jesus e da salvação na suficiência de Cristo, desculpe-me, do exclusivismo que existe no cristianismo, aí a pessoa fala assim, não, isso aí não pode. Desse jeito não, você está sendo radical. Mas João 14,6 me dá base para ser radical e aprontar Cristo como único e suficiente. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o tudo que o homem e nós precisamos. E ninguém vem ao Pai de Jesus, que é Deus, a não ser por Jesus. Então, isso me dá aqui, no meu contexto, entender que há uma radicalidade no cristianismo que às vezes a gente quer tirar. Eu tenho muito problema com isso. Se Cristo disse que Ele é o único caminho, então, eu fico com Cristo, tá? Ele é o único caminho até Deus. Não existe desvio, não existe atalho, tá? Bom, então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre sair da Matrix. Nós estamos na aula 8, a manipulação da mente humana e a liberdade que nós temos hoje no Espírito Santo. Olha só, a maioria das pessoas hoje está dormindo até agora, 9h41, a maioria deve estar acordando agora. Está acordando agora. Mas você e eu estamos aqui já. Nós podíamos estar dormindo? Podíamos. Então, o que te motivou? O que nos motiva a vir aqui? Está entendendo? Nós estamos aqui para ofertar para Deus nosso louvor, a nossa vida, para santificar o que nós somos. Nós viemos aqui por causa de Deus. Mas a maioria das pessoas escolheu ficar em casa. Nós podemos fazer nada. É opção livre de cada um. A dedicação de cada um. Estar envolvido no mundo, infelizmente, muitas das pessoas dentro das nossas igrejas ainda não entenderam a liberdade que tem em Cristo e não conseguiram sair ainda da Matrix. Eu não estou dizendo que não são salvas, tá? Isso aí é entre elas e Deus. Eu não tenho aqui um salvômetro que eu possa medir quem é salvo e quem não é salvo, tá certo? Então, isso é entre elas e Deus. Mas o que eu digo é que a vida dela em Cristo não se expressa como poderia. Jesus disse que rios de água viva correriam do nosso interior.
E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós seríamos bênção para a vida das outras pessoas. Quer dizer que nós levaríamos aquilo que é de necessidade premente na vida das pessoas. Um refrigério, uma água do Espírito, uma água da parte de Deus, era para sair de nós. Mas de quantos de nós será que essa água tem saído? Mas espera lá, vou voltar aqui. Eu estou falando ainda da manipulação da mente humana, tá ok? Entenda, a Matrix é tudo isso que nós vemos, todo o convênio religioso e no meio evangélico também, eu não estou dizendo que não. Às vezes tem muitos chavões do meio evangélico que estão até errados e a gente acaba usando, tá? Mas é porque a gente está no contexto e acaba não pensando a respeito daquilo. Isso é um grande problema, não raciocinar sobre aquilo. Tá certo? Vamos andar aqui. Já parou para pensar na possibilidade de que tudo o que lhe foi dito e apresentado como verdade ser parte de um sistema de manipulação mental para te escravizar e mantê-lo ignorante? Você já parou para pensar nisso? Eu não. Eu também não tinha parado até pouco tempo atrás. Há uns 10 anos atrás, eu pensei, olha, eu quero falar sobre escatologia na igreja, mas eu queria algo que sintetizasse, que desse para apresentar para os irmãos e mostrar, olha, irmãos, isso aqui envolve, e daqui dá para a gente ter muitos pontos a respeito do que está acontecendo no mundo, daquilo que Cristo disse que vai acontecer. E eu pensei, sabe onde é que eu fui parar? Eu fui parar em política, porque a política ela governa o mundo em todos os pontos, querendo ou não, você vai ter que eleger alguém, e esse alguém vai governar a sua vida. Ele vai ditar regras para você, ele vai dizer o quanto você deve ganhar, tá? E no Brasil, Deus me livre, nem vou começar a comentar, tá, daqui. Mas, em tese, é isso. E no mundo todo funciona assim, tá certo? Então, isso me levou a observar com mais clareza ou com mais atenção esse tipo de coisa. E aí você começa a ver que existe coisas acontecendo no meio governamental que você fala, meu Deus, não pode ser. É um país ligado ao outro, fazendo maracutaia com o outro, para menosprezar um outro e N coisas. E no fim você descobre, ou eu descubro, que as notícias que eu recebo, ou que nós recebíamos antes da internet, entenda isso, antes da internet você só tinha 3 ou 4 fontes de informação. Para quem é dono de jornal, para quem é o dono da televisão, o mais importante para ele é te informar ou ganhar dinheiro. É simples assim. Tá certo? É o dinheiro que vai mover essas pessoas. Não pense que a mídia está preocupada se você vai morrer ou não. A indústria farmacêutica não está preocupada se você vai morrer ou não. Ela quer te vender um remédio. Tá? Se você quiser falar com isso a respeito, depois a gente pode parar e conversar 2 dias a respeito da coisa. Tá certo? Então, mas há uma manipulação em todo o sistema. E a mídia, ela é claramente usada para não te informar, para te desinformar. E, às vezes, te levar para uma direção. Não só, é assim que nós temos que entender. Não é só não nos informar sobre a verdade, sobre o que está acontecendo de verdade. É nos manipular de uma forma que a gente acredite que algumas coisas são verdades absolutas e que não tem como mexer. Não posso falar aqui, irmãos. Eu tenho que me segurar. Vamos ressignificar aqui. Tá certo? Mas, muito cuidado. Por isso que eu estou falando para os irmãos. Nós temos que pegar a nossa Bíblia, o que Jesus nos ensinou, e confrontar com aquilo que tem sido dito que é verdade e que é absoluto neste mundo. Tá certo? E ver se realmente é da vontade de Deus. E temos que parar de ser inocente. E aí que nós estamos usando o texto de 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo, e ali é todo o mundo, todo o sistema, a Matrix, é influenciada mesmo, é direcionada pelo diabo. Ai, que coisa ruim de dizer, Israel. Eu também não gosto de dizer isso, mas é um fato. O problema é que eu digo aqui, nós não sabíamos o quanto isso era verdade. Nós ouvimos aquele texto ali e tudo bem. Não pensávamos a respeito. Hoje, olhando aqui do ponto de vista eu creio, de Deus, com a revelação do Espírito Santo,
o que a gente enxerga é um mundo feito para não funcionar. É um mundo que está em rebeldia contra Deus, que não quer que a palavra de Deus chegue às pessoas, que não quer que o nome de Deus seja glorificado, mas é um mundo manipulado, influenciado, onde as decisões são todas baseadas em lucratividade. Você, diante da televisão, você e eu, somos apenas consumidores. A televisão não importa com a sua vida, a mídia não importa se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ela tem um produto. E os jornais hoje, eles não querem te informar, eles fabricam uma notícia e querem que você acredite, que eu acredite. Então, muito cuidado, muita atenção, irmãos, nós estamos num momento muito esquisito, tá certo? Vamos passar aqui. Essa matéria, eu estava olhando desse Epoch Time, tá? A guerra invisível por sua mente. Por meio da desinformação e da guerra psicológica, poderes globais realizam uma guerra de percepção. Querem te enganar, querem te manipular, querem que você acredite e faça algumas coisas de acordo com um contexto. E não é o contexto de Deus, não é a vontade de Deus. Tá certo? Tá certo. Deixa eu... Esse rapaz que escreveu o texto lá do Epoch Time, Joshua Phillips, há uma guerra silenciosa sendo travada contra a percepção, a consciência e os valores internos de cada pessoa. Suas armas são uma série de táticas enganosas, alimentadas pela grande coleta e armazenamento de dados, o Big Data, sei lá. E a vigilância generalizada que podem categorizar as pessoas para manipulação direcionadas. O que esse cara está dizendo? Estão coletando informações tuas, você tem Facebook, você tem WhatsApp, Instagram, estão coletando informações suas para fazer o seu perfil. Essas informações são vendidas para indústrias, para manipuladores de informação. Não sei se você já reparou, quando você faz busca de um produto na internet, preste atenção nisso. Você busca um produto, e daí você sai da internet. No outro dia, você abre a internet, a primeira coisa que aparece ali era o produto que você estava procurando. Porque eles estão te analisando, eles estão analisando o seu perfil. Eles quem, Israel? Os donos do mundo, os influencers da Matrix. É vídeo. Sim. Tudo isso é passado para nós como de uma forma que nós... continuemos ali ligados, tá certo? Então, vamos aqui rodar. Há uma manipulação. Espera aí, deixa eu ver aqui. Manipulação direcionada. Operando entre as engrenagens dessa máquina estão grupos governamentais, estrangeiros e nacionais, grupos de interesses especiais. Entende? Quando a gente fala grupo de interesses especiais ali, você entenda conglomerados. Pessoas que se juntam, os taxistas se juntam, fazem estou usando um exemplo muito simples, tá? Montam um sindicato. E esse sindicato começa a trabalhar em prol deles. Todas as outras empresas fazem a mesma coisa. Todas as empresas de interesses, com interesses específicos no mundo, fazem isso. Elas se juntam depois de algum tempo e começam a trabalhar em prol de si. E começam a vender a sua mercadoria. E começam a fazer propaganda para que você acredite nelas. Então, esses grupos de interesses especiais são esses grandes conglomerados. Grandes empresas e movimentos subversivos. Bom, movimentos subversivos... Seus objetivos são diferentes, mas as táticas e tecnologias são basicamente as mesmas. Por que eu estou falando desse assunto de manipulação de mentes? Porque hoje tem grupos de pessoas se especializando nessa área para ver como é que elas vão fazer. Propaganda mesmo é um negócio horrível. Tá? A propaganda ela não diz assim, ó, você pode até gostar disso. Não, ela diz assim, ó, compre tal coisa. Ela não vai te dar a opção de você pensar se é bom ou não. O carro do ano, o melhor carro, é o carro mais lindo. Geralmente vai estar associado a uma coisa que você gosta. Geralmente uma mulher vai aparecer por ali por perto. Tá certo? Mas entenda, tudo isso eles trabalham, eles pensam, estudam a mente humana para que possam realmente nos manipular. Tá?
Irmão, isso aqui é uma introdução, é por isso que eu estou correndo aqui. Isso é uma introdução de, como eu disse, de 10 ou mais anos de estudo. Então eu tenho ouvido muita gente, a maioria das coisas que eu vou falar, que eu tenho para falar, você vai dizer assim, Israel, você está querendo me enganar ou você é louco. E às vezes eu acho mesmo que tem alguma coisa que não... Mas olha só, é isso que eu quero, é isso aqui que é importante. Para quebrar a ilusão é importante entender o que a desinformação realmente é para nós. Nós estamos saindo da Matrix, nós precisamos sair da Matrix. Nós precisamos glorificar o Deus que nós conhecemos. Nós precisamos realmente encher a nossa vida, a nossa mente com a realidade de Deus e o querer de Deus através da sua palavra. Então nós temos que entender que lá fora vai nos desinformar. Uma pessoa estava citando esses dias, sabe quando você está assistindo televisão? Você cai num outro estado de consciência, entenda isso. Quando nós estamos aqui, nós estamos conscientes das coisas, estamos atuando e registrando e tomando decisões. Mas quando a gente para em frente da televisão, a nossa mente cai no estado de latência, que nós só recebemos as coisas, e só entra na cabeça, e só vai encalacrando informação. Por quê? Porque já não está pensando mais. Eu tiro por mim. Quanta coisa que às vezes eu paro em frente da televisão. O que você está assistindo? Ah, nada. Sei lá. E às vezes até um filme. Estou assistindo e... Isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito, muito, muito mais perigoso. Então, como as questões sociais são fabricadas e usadas para gerar objetivos políticos. Entenda. Tem muita coisa acontecendo neste mundo que a gente ainda não entendeu. E aí, quando você espera a ação ou a atitude das... Estou lembrando de chacinas na África, o pessoal ali da região da Rússia, ali, esqueci o nome do país, foram assassinados. E a mídia, sai uma notinha de rodapé, 2 linhas, e a ONU... E ninguém, nada. Meu Deus. Então, assim, existe muita coisa que é manipulada com interesses políticos. Porque, para quebrar essa ilusão, nós temos que entender por que a moral tradicional judaico-cristã, eu vou colocar aqui, judaico-cristã, está sendo atacada. E os métodos são os métodos de distorção usados para isso. Entenda. Não é pouco. Não é pouco. Como eu disse, a imagem do cristão já é tido como bobo, ou como só interesseiro. Só está interessado em din-din, e a culpa é desses líderes, sim. Morreu fulano de lá, eu não posso. Um cara que só pregou, bom, deixa para lá. Vamos deixar assim mesmo. Porque a moral tradicional é atacada. O fato, nós precisamos entender, o fato de que muitos conflitos que parecem envolver a sociedade pode ser pouco mais do que uma imagem conjurada destinada a te enganar. É só uma criação, é aparente, é uma imagem que é criada para que você acredite nela, para que você seja manipulado, para que você, nós, como sociedade, sejamos enganados a aceitar algumas outras coisas. Tá certo? Tá certo? Chega, vamos pegar só o desenho aqui, vamos passar para cá. Estou falando de manipulação de informação, tá? Você vê ali um desenho. Pois é. Foi feito esse filme em 1946, tá? A intenção realmente era ridicularizar o regime de Hitler, tá? Mas olha só, a informação está ali. É clara, tá certo? Para que nós entendamos, a mídia é usada para isso. Olha lá. Mein Kampf ali é o livro que o Hitler escreveu, tá? Minha vida, se eu não me engano. Minha vida. Era a Bíblia deles, dos nazistas, né? E continua sendo a Bíblia da molecada que segue esses negócios aí. Tem gente seguindo ainda? Tem.
Tem gente para adorar o diabo, gente. Tem gente que ama o capeta. Tem igreja formada, montada para isso. Então, há muita coisa. Isso aí é só um exemplo muito ínfimo, tá? Mas foi usado como propaganda para realmente denegrir ou, na verdade, banalizar ou envergonhar, fazer chacota, né, do regime nazista, este desenho. Então, vamos lá, aula. Por que o cristão não se encaixa no mundo? Abre aí em João 15, e vamos ficar aqui no texto, mas eu não vou ler todo o texto, não. Vou ter que dar uma corrida aqui. Por que o cristão não se encaixa no mundo? Por que eu e você não nos encaixamos no mundo? Eu quero fazer uma afirmação aqui, baseada nesse texto de João 15, tá? O Espírito Santo nos convenceu um dia da pecaminosidade que há em nós. Nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho onde Cristo morre por nossa causa e por nossa culpa, como substituto para que nós vivêssemos a vida dele, nos alcançou. Eu estou falando isso baseado em o que o Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versos 10 a 13 por ali. Ele vai dizer que aquele povo ouviu o Evangelho da salvação e, tendo neste Evangelho crido, Deus os selou com o Espírito Santo. A partir do momento que isso aconteceu na nossa vida, que fomos selados com o Espírito Santo, por isso eu disse, a nossa visão das coisas mudou. A nossa visão de vida e morte, a nossa visão de eternidade passa a buscar o padrão de Deus para essas coisas. Nós não andamos mais segundo o mundo, nós não andamos mais segundo a filosofia, segundo as ciências aí que tentam induzir-nos ao erro e a nos afastar de Deus. Nós usamos ciência, é óbvio, não estou falando que não, mas nós usamos baseados na palavra de Deus. Nós partimos da palavra de Deus para entender todo o restante do mundo. Agora o Espírito Santo trabalhando nas nossas mentes nos mostra o que realmente Deus disse para as nossas vidas, para que nós vivêssemos para a glória dele. Desculpa aí. Sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. É verdade. O Cristo veio a essa terra. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, andou na Palestina. A minha Bíblia, existe provas arqueológicas de que ela é verdade, que os lugares que ela cita é verdade, que as pessoas que ela cita são de verdade. Entende? A Bíblia tratou com muito cuidado a verdade, porque ela vem de Deus, é palavra de Deus. Então eu não sou cristão porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Isso aqui é uma frase, de acordo com o texto que está ali, do John Stott. Tá bom? Então, o mundo, o sistema, a Matrix, odeia o cristão, odeia você, odeia eu. E não adianta a gente querer ser amiguinho, né? Na verdade, o texto bíblico da Bíblia vai dizer que se nós quisermos ser amigos do mundo, nos fazemos inimigos de Deus. Opa, eu não quero ser inimigo de Deus. Então eu só tenho uma opção. Não posso ser amigo do mundo. É uma coisa ou outra. Tá certo? Então vamos lá. O mundo, então, nos odeia. Se o mundo vos odeia, foi Jesus falando isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou. Odiou a Jesus primeiro. Me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu, Jesus Cristo, vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Isso parece matemática. Sabe o que eu falo que parece matemática? Matemática é 1 e 1 é 2. Não tem. Aqui no Japão, na China, em qualquer canto do mundo, é 2 a matemática. É uma ciência absoluta. Você não tem como dar jeitinho, como o brasileiro gosta, né? Não tem como dar jeitinho. Se o mundo vos odeia, e o mundo vos odeia, é por causa do Cristo. Cristo em nós. E o mundo já não vai gostar da gente. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim, Jesus Cristo, me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aqui já tem uma coisa que é positiva. A nossa palavra, guardaram a palavra de Jesus,
Por isso que vocês estão aqui, vocês estão ouvindo ainda mais da palavra de Jesus, porque é isso que eu tenho para te dar. Mas se perseguiram Jesus, os seus servos, os seus seguidores também serão perseguidos. É isso que o texto, é isso que Jesus falou para aqueles meninos lá, tá? Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim. O fato do mundo nos perseguir é por não conhecer o Pai e nem Jesus Cristo. Fique isso muito claro. Fique isso muito claro. O mundo odeia o cristão por causa de Jesus. Simples assim. Não tem segredo. Não tem segredo. Tá certo? O verso 21 aí do capítulo 15 diz assim, ó, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, Jesus Cristo, porque não conhece aquele que me enviou. Quem enviou Jesus Cristo ao mundo foi o Pai, foi Deus o Pai. Verso 24 ainda do 15, 24b, mas agora viram-nas e me odiaram a mim. Odiaram Jesus Cristo, viram as obras que ele estava fazendo e mesmo assim o odiaram. A palavra de Jesus aponta ao homem o seu pecado. Pecado. Por isso que eu disse para os irmãos, a primeira coisa que eu olhava para a Bíblia quando, depois da minha conversão, depois que o Senhor me converteu, regra e mais regra. Por quê? Eu precisava de regra. Eu vivi largado. Eu vivi sempre fazendo o que me dava na cabeça, na ponta do nariz. Então, a partir do momento que eu tenho um Deus, eu sou de Deus. O Senhor é meu pastor. Ele é meu pastor. Eu tenho um convênio com Ele agora. Ele é o dono da minha vida. Eu preciso glorificá-lo. Eu preciso aprender da sua verdade, da sua vontade para a minha vida. Então, as regras vão naturalmente aparecer e elas são por amor, porque Deus me amou, eu o amo. E agora quero fazer o que o nome dele seja conhecido, que ele seja glorificado. Irmãos, eu me perdi do horário de novo, me ajuda aí. Aponta o pecado. Se eu, Jesus Cristo, não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por quê? Ele está falando das pessoas que estavam ali no contexto dele. Elas ouviram a palavra. Elas ouviram a palavra de salvação. Elas ouviram Jesus falando. E mais que isso, nesse mesmo texto, ele vai dizer que elas viram os milagres. Não só ouviram o Senhor falando, ouviram o Senhor agindo como Deus na terra. E aí o que eles escolheram? Obrigado, irmãos. O que eles escolheram? Escolheram fazer a própria vontade. Escolheram odiar Jesus. Viram-nas. Cadê? Perdão, irmão, acho que eu... verso 24, perdão, é aqui que eu estou. O ódio a Jesus e ao Pai aponta o pecado no homem. Se eu, Jesus Cristo, entre eles não fizera tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram as obras que eu fiz e me odiaram a mim. Tá? O anterior é a palavra de Jesus aponta ao homem seu pecado. A partir do momento que o homem entende que ele é pecador, que ele precisa de Deus, mas ele não quer a regra, ele não quer se submeter à vontade de Deus. Tá certo? Esse mesmo homem, então, continua odiando. No final do versículo, viram as obras que Jesus fazia, ele está dizendo, viram as obras que eu fazia e me odiaram a mim e a meu Pai. Não odiaram apenas Jesus, mas ao odiar Jesus, odeiam a Deus também. Os homens são inimigos de Deus. Lá no verso 23 e 25 vai dizer isso. Aquele que me odeia, Jesus falando, olha, aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro, e você pode colocar aí, outro homem tem feito, não teriam pecado. Mas agora eles viram as obras e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. Os homens odeiam a Deus porque não querem se submeter à autoridade de Deus. Não querem
reconhecer a existência de Deus e a soberania de Deus e o controle de Deus e a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Tá certo? Então os homens são inimigos de Deus. O Consolador, ou na NVT, a nova versão transformadora, usa encorajador. E para mim as duas são bem significativas, as duas palavras. Consolador, porque nós precisamos de consolo, mas também o encorajador. Aquele que mesmo na situação ruim, está nos dizendo, vamos continuar, vamos que não dá parar. Nós estamos no caminho, vamos que vamos. Ele nos encoraja a continuar. Ele foi enviado por Deus. Verso de João 14, 16 e 17, Jesus prometendo, né? E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá certo? Promessa do Senhor. E aí, no 15, 26, quando o Consolador vier, que eu da parte do Pai, Jesus Cristo falando, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E eu digo para os irmãos um negócio, é o Espírito Santo. Ele é santo. Então, o que ele vai gerar em nós? Santidade. É matemática. Tá certo? Então, há uma mudança de foco na nossa vida, há uma mudança nas nossas atitudes, é óbvio que há. Por quê? Porque o Espírito de Deus está gerando em nós a santidade de Deus. Tá certo? Ah, tá bom, mas lá... Então tá. O Espírito Santo veio para convencer o homem. Todavia digo, lá João 16, do 7 ao 11, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu, Jesus Cristo, vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Tá certo? O Espírito Santo foi enviado em Atos 3, há a descida do Espírito Santo, há aquele mover fantástico ali, tá? Da presença de Deus. Presença de Deus. Você entende que você é morada de Deus? O Espírito Santo é Deus presente, fazendo morada em nós. Você foi criado em um mundo onde tudo parece ser sobre você, mas não é tudo sobre... É tudo sobre Cristo, perdão. Você foi criado em um mundo onde tudo parece ser sobre você, mas não é. É tudo sobre Cristo. Paul Washer falou isso, tá? Tudo é para a glória de Jesus. Nós somos instrumentos dessa glória de Jesus. Tudo foi feito para Ele, por meio dEle, por Ele. O Espírito viria para nos convencer do pecado, por quê? Porque Jesus disse assim, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Tá certo? Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação é única e exclusivamente obra de Deus em nós. De Deus em nós. E esse Jesus já veio. A justiça já foi estabelecida, o juízo já está garantido, tá certo? Então, finalizar, irmãos. Desculpe aqui a correria, desculpe. Toda vez que eu venho aqui, a minha fala isso é apenas uma introdução. Eu só estou introduzindo uma questão. Só que se você pegar, nós estamos ligando, tentando interligar pontos de fé, pontos onde nós não podemos vacilar, ponto onde nós não podemos dar brecha. Para sairmos da Matrix, nós temos que nos entuchar da palavra de Deus e realmente crer que o objetivo de Deus aqui hoje é glorificar o nome de Jesus, é te usar como instrumento para a glória de Deus, é levar o Evangelho através da tua vida e das tuas palavras, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, se põe à disposição de Deus, se coloque na brecha e vamos continuar aí rumo ao céu, em nome de Jesus. Amém.
Na Bíblia diz: na Bíblia diz que Cristo me atraiu na sua morte e ressurreição. Eu nada vi e nem senti, mas foi Jesus quem disse que nele eu posso crer. Eu creio, que em Cristo outra vez nasci. Eu creio, que em Cristo outra vez nasci. Na Bíblia diz que Cristo me atraiu na sua morte e ressurreição. Eu nada vi e nem senti, mas foi Jesus quem disse que nele eu posso crer. Eu creio, que em Cristo outra vez nasci. Eu creio, que em Cristo outra vez nasci. Eu creio, que em Cristo outra vez nasci. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos aí em casa. Deus abençoe a vida de todos os irmãos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos fazendo live novamente. 19 horas. Às 19 horas estaremos novamente. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos está trabalhando para a Tua glória e honra. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Somos obras Tuas, imperfeitas, mas o Senhor sabe como nos tratar. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos neste dia, Senhor. Sê com eles. Abençoa o almoço de cada um, Senhor, meu Deus, abençoa as reuniões familiares, abençoa, Senhor, meu Deus, nossas vidas, e tira, Senhor, meu Deus, essa loucura que está acontecendo no nosso país, tira isso do nosso meio, meu Pai. Deus, dá uma palavra para esses líderes políticos nossos, uma palavra da Tua vontade, da Tua verdade para eles, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus.